Batalha espiritual. Como vencer o mal com a palavra de Deus. O chamado para a batalha espiritual. A Bíblia nos ensina que, em nossa caminhada de fé, enfrentamos uma batalha espiritual constante. Essa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as forças espirituais do mal que buscam nos afastar de Deus. O apóstolo Paulo descreve essa guerra espiritual em sua carta aos Efésios, afirmando: pois não temos de lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os princípios das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6. Essa passagem nos alerta para a realidade de que nossa verdadeira luta não é visível aos olhos, mas sim espiritual. E ela se intensifica na medida em que nos aproximamos de Deus. Ou vai dizer que quando vai tudo bem na sua vida, por acaso não acontece algo de errado do nada. Isso são influências malignas. O inimigo deseja que nos afastemos do caminho da salvação e nos mantém distraído com as dificuldades da vida cotidiana, na esperança de que ignoremos essa guerra espiritual. Contudo, a palavra de Deus nos encoraja a estarmos alerta e nos revestirmos das armaduras do Criador para enfrentarmos essa batalha com fé, sabedoria e perseverança. E com essas armaduras que permanecemos firmes na luta, sabendo que em Cristo somos mais que vencedores. A armadura da fé. Nossa proteção no Senhor, a fé, é a base de nossa caminhada com Deus. E a primeira defesa contra os ataques espirituais. Em Efésios capítulo 6, Paulo nos ensina a nos revestir de toda a armadura de Deus, dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O inimigo é astuto e sua principal arma é a dúvida. Ele tenta colocar medo, incertezas e desconfianças em nosso coração, fazendo-nos questionar o amor de Deus e sua presença em nossas vidas, até mesmo a sua própria existência. A fé, no entanto, nos protege de suas investidas. Ela é como um escudo que bloqueia as 7 inflamadas do inimigo. O apóstolo João nos lembra: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Primeira carta de João, capítulo 5. A fé nos dá a certeza de que mesmo em meio às tribulações, Deus está conosco, nos guardando e fortalecendo. Ao crermos nas promessas de Deus e na sua palavra, encontramos forças para resistir às tentações e ao desânimo. A força da verdade e da justiça do Criador. A verdade e a justiça são fundamentos inabaláveis na armadura espiritual que Deus nos oferece. Em João, capítulo 14, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a verdade que nos liberta das mentiras e das ilusões do mundo. O inimigo é chamado de pai da mentira, João capítulo 8, porque usa a falsidade para nos enganar e nos desviar da verdade de Deus. A verdade, então, torna-se nossa defesa contra as manipulações e mentiras do inimigo. A justiça é a outra armadura do Criador que nos protege. Como lemos em Jeremias capítulo 23, o Senhor é a nossa justiça.
Quando somos justificados em Cristo, nossas vidas se alinham com a vontade de Deus e Ele nos reveste de sua própria justiça, protegendo-nos das acusações do inimigo. Em Zacarias capítulo 3, o profeta descreve o sumo sacerdote Josué sendo acusado por Satanás. Mas Deus ordena que ele seja purificado e vestido com vestes limpas, representando a justiça do Senhor. Assim como Josué foi protegido, também somos justificados e protegidos pela justiça de Cristo, a palavra de Deus. Nossa espada na batalha, em uma batalha espiritual. A palavra de Deus é nossa arma mais poderosa. Ela é comparada a uma espada afiada, em Hebreus capítulo 4, que nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. A palavra não apenas revela a verdade, mas também desmascara as mentiras do inimigo. Jesus nos mostrou como usar essa arma ao responder a Satanás durante a tentação no deserto. Em Mateus capítulo 4, ele respondeu: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. A palavra de Deus é o alicerce da nossa fé e a fonte de toda a verdade. Quando meditamos nas Escrituras, nós fortalecemos espiritualmente e somos capazes de discernir as mentiras que o mundo e o inimigo nos apresentam. O apóstolo Paulo nos aconselha em Colossenses capítulo 3: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros em toda a sabedoria. Quanto mais nos aprofundamos na palavra, mais fortalecidos e preparados estamos para resistir aos ataques espirituais. A oração, nossa conexão direta com o Criador. A oração é o elo direto entre nós e o nosso Criador. Por meio da oração buscamos orientação, força e proteção. Em Tessalonicenses capítulo 5, Paulo nos exorta: orai sem cessar. A oração é mais do que uma prática, é uma forma de comunicação contínua com Deus. Quando oramos, estamos colocando nossa confiança nele e reconhecendo nossa dependência de sua graça e poder. Jesus nos mostrou o valor da oração ao orar ao Pai antes de enfrentar a cruz. Em Mateus capítulo 26, ele disse aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração nos fortalece contra as tentações e nos mantém conectados ao propósito de Deus para nossas vidas. É pela oração que recebemos discernimento e sabedoria para vencer o mal, perseverando na fé até o fim. A caminhada cristã exige perseverança. Em Mateus capítulo 24, Jesus nos lembra: aquele que persevera até o fim será salvo. A batalha espiritual pode ser longa, desafiadora, mas Deus nos prometeu que jamais estaremos sozinhos. Ele caminha conosco, dando-nos força e coragem para continuar mesmo quando as lutas parecem difíceis. Em Romanos capítulo 8, Paulo afirma com convicção: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa certeza nos mantém firmes, pois sabemos que nada pode nos afastar do amor do Pai.
nossa perseverança é um testemunho da nossa fé e da nossa confiança em Deus. E Ele nos recompensa com a vitória sobre o mal, vencendo com as armaduras do Criador. Ao enfrentarmos a batalha espiritual, devemos nos lembrar de que não estamos sozinhos. Deus nos dá suas armaduras: fé, a justiça, a verdade, a palavra, a oração, o jejum, para que possamos resistir ao inimigo e vencer. A palavra de Deus nos assegura: maior é o que está em nós do que está no mundo. Primeira carta de João, capítulo 4. Essa é a nossa promessa, a nossa força e a nossa segurança. Como Deus ao nosso lado, somos mais do que vencedores. E o inimigo não tem poder sobre aqueles que se vestem das armaduras do Criador. Se você gostou deste conteúdo, curta, comenta e se inscreva no canal para mais vídeos sobre a Palavra de Deus e temas espirituais. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam aprender sobre batalha espiritual e sobre como vencer com a ajuda do nosso Criador. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom.